Louvado seja Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja a Trindade sacrossanta e augusta. Louvado seja por este momento ímpar que Ele nos concede, de poder elevar nossa voz ao trono da graça para lhe bendizer, de poder ler a sua palavra, de meditar na mesma, de podermos estar diante dele, cumprindo-se em nós o que está lá em Isaías 43, 7b, que nos diz que ele nos criou para o louvor da sua glória. E é para o louvor da glória dele que neste momento nós vamos meditar um pouco na oração sacerdotal de Jesus, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 17. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o título do capítulo é a Oração Sacerdotal de Jesus. Também na Bíblia de Estudo Conselheira tem o mesmo título, a Oração Sacerdotal de Jesus. Já na Bíblia de Estudo Visual e Fonográfico, o título é Jesus ora em favor dos seus seguidores. Mas sendo um título ou outro, se você observar a palavra, é exatamente isto que Jesus faz. Ele intercede, ou ele ora, ou ele roga em favor dos seus seguidores. Diz assim o texto: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Esta foi a oração de Jesus em favor de todos aqueles que creram nele e de todos aqueles que viessem a crer, que é o caso nosso hoje. Nós cremos que ele, Jesus, foi enviado por Deus para nos conceder vida eterna com Deus. A oração sacerdotal ela é composta de 26 versículos, conforme foi lido. E na oração sacerdotal de Jesus, na Bíblia de Estudo de Genebra, faz alguns destaques. Por exemplo, nos versos de 1 a 26, dizendo assim: a oração intercessória. Esse capítulo consiste de uma oração em 3 partes, que é conhecida comumente como a oração sacerdotal de Jesus. Nos versos de 1 a 5, Jesus ora pela sua própria glorificação. Nos versos de 6 a 19, ele ora pelos discípulos, separando-os do restante das pessoas terrenas, como aqueles que o Pai deu especificamente. Dos versos 6 ao 10, Jesus pede ao Pai para protegê-los. Do 11 ao 13, e mantê-los separados do mundo. Já nos versos de 20 a 26, Jesus ora por aqueles que viriam a crer nele no futuro, pedindo que seja unificado e um dia
reunidos a Ele. Então, se você observa que nesta oração, Jesus orou pelos seus discípulos, ou seja, por todo o grupo que se encontrava com Ele, que o seguia, mas também orou por aqueles que viessem a crer nele. E isso ele vai mostrando claramente na sua intercessão, à medida que ele vai clamando ao Pai, ele vai apresentando qual é o desejo do seu coração em favor daqueles que creram que ele foi enviado por Deus para salvar o pecador. Olhando o verso 1, ele faz a primeira colocação, Pai. O termo preferido de Jesus para se dirigir à primeira pessoa da Trindade, usado cerca de 100 vezes nesse evangelho. Ou seja, no evangelho escrito pelo apóstolo João, ele cita o termo Pai 100 vezes. E ele diz ao Pai, é chegada a hora. Essa expressão, Jesus estava plenamente consciente de seu sofrimento imanente. Ou seja, ele estava consciente do que havia sido descrito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 52 e 53. Ele estava consciente do que havia sido dito pelo salmista no Salmo 22. Então, se você observa, o Salmo 22 é um texto escrito 1000 anos antes do nascimento de Cristo. O texto de Isaías é escrito 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele é consciente do que ia lhe acontecer. E ele diz ao Pai que é chegada a hora E isto, além disso, ele diz ao Pai, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ele mostra que a ação que ele se coloca à disposição é para glorificar o Pai, e ele pede que o Pai o glorifique. Um tema anunciado em João 1,14 e que recebe grande ênfase nessa oração. A glória de qualquer uma das pessoas da Trindade transborda para as outras duas. Você sabe que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele mostra que isto é uma notificação para os três. E assim os três são glorificados. A obra perfeita do Filho em sua encarnação glorifica a Trindade. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Filho é glorificado em sua crucificação, ressurreição e entronização à destra de Deus. Acontecimentos considerados uma unidade composta neste Evangelho. Além desta colocação, você vai contemplar no verso 2 ele dizendo, conferiste, conceda, deste. Essas três palavras traduzem o mesmo verbo grego usado 16 vezes nessa oração, enfatizando o que Deus conferiu a Jesus e o que Jesus, por sua vez, concedeu a seus discípulos. Vida eterna,
Quando a gente olha em João 3,16, nós vamos contemplar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isto ele intercede e refere-se a todos os que lhe deste. Ele diz ao Pai, fazendo ciência, que ele é consciente que Deus lhe deu pessoas, o qual, crendo nele, deixa de ser criatura e passa a ser filho. Porque o texto nos diz lá em João 1 que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso está no capítulo 1, verso 11 e 12. A iniciativa soberana de Deus é enfatizada nessa expressão. E isto você pode ver no capítulo, nos versos 6, 9 e 24. Também ainda pode ver no 6, 44, no 10, 29. No verso 3 ele já enfatiza que te conheçam a ti e a Jesus Cristo. Ele espera na sua oração dizendo que os seus discípulos conheçam a Deus e também conheçam a Ele, Jesus Cristo. A verdadeira vida consiste na comunhão com Deus, que nos fez para si, de modo que nosso coração está inquieto enquanto não repousar nele, ou seja, repousar em Deus. Era assim que dizia Agostinho de Hipona. Aqui o termo conhecer, como é frequente na Escritura, significa muito mais do que apenas entendimento intelectual. Envolve também sentimento e compromisso. Ao associar-se com o Pai como fonte de vida eterna, Jesus afirmou a sua própria divindade. Ele e o Pai são um. Ele e o Pai fazem aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras, e eles o fazem para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Quando você olha no verso 4, há um destaque na Bíblia de Genebra, consumando a obra. Essa declaração antecipa o brado de vitória na cruz, porque na cruz ele diz ao Pai: tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo na vida de Jesus visava a glória de Deus. Já no verso 5, ele diz: glorifica-me com a glória. São dois termos ou duas expressões que chamam a atenção. Essa declaração, ela vem mostrar o que Jesus quer que seja visto pelos homens diante do Pai. Uma declaração dupla de divindade. Em primeiro lugar, Jesus afirma como parte de sua petição que a sua glória existia antes que houvesse mundo, indicando seu caráter pré-existente e não criado. Em segundo lugar, ele se refere à glória que possuía, uma glória que, ao longo da Bíblia, é sempre associada ao verdadeiro e único Deus vivo. Já no verso 6, ele diz: manifestei o teu nome.
A palavra nome indica Deus na beleza de sua perfeição, como revelado à humanidade. Depois destaca do mundo, uma indicação de que os remidos foram encontrados no mundo, mas estavam destinados a serem retirados dele. Você pode contemplar também uma descrição que se encontra no capítulo 1, no verso 29. Ele ainda destaca dizendo ao Pai: eram teus. Todas as coisas e pessoas pertencem a Deus por direito de criação, mas aqui a referência é a posse privilegiada mediante a redenção. Deus deu os eleitos ao Redentor. Conforme Hebreus capítulo 2, verso de 10 a 13, você pode ver esta descrição claramente. No verso 18, os discípulos são identificados de 3 modos. Receberam a palavra de Jesus, reconheceram a sua origem divina e creram nele. Já no verso 9, não rogo pelo mundo. Nessa colocação, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, destaca que qualquer que seja a benevolência de Jesus para com a totalidade das pessoas no mundo, sua atividade redentora e sacerdotal diz respeito especialmente ou especificamente aos eleitos, aqueles que o Pai lhe deu, conforme o capítulo 10, verso de 14 e 15 e verso 27 a 29. Esse versículo apoia emergeticamente a doutrina da expiação limitada, pois seria absurdo que Jesus morresse para tirar os pecados daqueles pelos quais ele se recusa a orar. Você vai contemplar todo um contexto de preciosidade na oração sacerdotal de Jesus. Ele mostra que ele e o Pai são um. Ele mostra que todas as coisas pertenciam a Deus e ele mesmo pertencia ao Pai. Você vai contemplar no verso 10, as tuas coisas são minhas. E por que são de Jesus? Porque o Pai lhe deu. E Jesus diz que faz uma declaração em que ele invoca a Deus, pedindo a Deus que seja ele glorificado no Pai, assim como o Pai será glorificado nele, mas que isso também aconteça em todos aqueles que Deus o deu. E ele quer que esta glória seja vista também nessas pessoas, neles, diz Jesus: eu sou glorificado. É surpreendente que a glória de Deus seja associada aos atos de seres humanos que, diante da majestade divina, glorificam ao Pai. São absolutamente insignificantes. Se a gente olhar nossos atos de justiça, diz o profeta Isaías, lá em Isaías 64, 6, que sem a presença de Cristo são como trapo de imundícia. Então, cabe a nós aprender que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade, isto mediante o nosso reconhecimento na pessoa de Cristo Jesus como enviado de Deus para resgatar o pecador e o apresentar diante do Pai. Por isso ele pede ao Pai, dizendo ao Pai Santo, no verso 11,
ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele identifica claramente que ele e o Pai são um, e ele espera que todos os cristãos também sejam um. E isso ele pede ao Pai em o nome do Pai. A revelação que Deus faz de si mesmo em palavras e atos. Seu nome é um agente poderoso de santificação, verso 17, e proteção do mal, como mostra no verso 15. O Pai e o Filho se encontram plenamente unidos nessa revelação. Assim, o nome de Deus também é teu nome que me deste. Jesus mostra claramente a unidade que existe em ambos. E esse discernimento desta unidade se dá em nós através do mover do Espírito Santo em nossas vidas, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Jesus pede que sejamos aperfeiçoados na unidade, como mostra no capítulo 17, no verso 23. E ele diz que nesta unidade Pai e Filho, Filho e cristão, isto deve ser visto para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja visto em unidade, em glória, em amor, em missão e em conhecimento. Quando você olha em questão de unidade, você vai encontrar os versos 21 e os versos 23. Unidade quem? Filho e pais. Filho e cristão, verso 21, verso 23 e verso 26 dessa oração. Glória, você vai encontrar nos versos 22 e verso 24, isso filho e pai. Já filho e cristão, no verso 22. Amor, verso 23 e 24 e também no verso 26. E você vai encontrar filho e cristão no capítulo 13, no verso 1, no capítulo 17, nos versos 23 e 26. Já a questão da missão, você vai contemplar nos versos 18, 23 e 25, como isso, filho e pais. Já filho e cristão no verso 18. E conhecimento, filho e pai no versículo 25. E filho e cristão, verso 3, verso 8, verso 25 e verso 26. Além dessas colocações, você vai contemplar toda a riqueza que ele clama ao Pai para que vejam a glória que o Pai deu ao Filho. Que assim possamos entender que a segunda petição de Jesus pela igreja é para que seus membros estejam com ele em glória. Veja que no capítulo 14 ele diz que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É vontade de Jesus que estejamos em unidade com Ele em todo tempo e lugar. Essa oração se encerra com um retorno a alguns dos temas repetidos ao longo deste evangelho, ou seja, do evangelho segundo João. Ele enfatizando a questão da unidade, do conhecimento, da missão, glória e amor.
Que assim você possa observar a oração que Jesus fez em o nosso favor. Possa aprender dele, com ele, e assim venha glorificar ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.